Hey people! Já estão participando do sorteio? O sorteio é desse livro aqui, Mini História, organizado pelo Paulo Fock. É só seguir a página, marcar 3 pessoas. Se der para marcar 3 pessoas que se interessem por educação, pelo conteúdo, acho que é mais legal, né? E na sexta-feira, dia 29, às 5h30, vai ter o sorteio e vai ajudar muita gente, que esse livro aqui tem uma abordagem bem legal, que ajuda muito a fazer esse tipo de documentação, tá bom? Hoje, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre 3 coisas: documento, documentação e documentação pedagógica. O que é um documento? Quando eu falo documento para você, me mostraria, por exemplo, o RG, me mostraria uma certidão de nascimento, certo? O que é um documento nesse sentido? Então, é uma foto que você tirou, uma filmagem que você fez, um áudio que você gravou ou uma anotação. Então, é um documento, uma coisa que você observou sobre aquela criança. Então, isso é um documento, que ele chama de observável. O que seria uma documentação? Por exemplo, quando você entra num emprego, você precisa levar algumas coisas no cartório, eles pedem a documentação, que seria uma lista de documentos. Então, por exemplo, muitas vezes um portfólio é uma lista desses documentos que você documentou sobre a criança. Então, tem lá uma atividade da criança, um desenho, uma pintura, uma foto da criança fazendo esse processo, mas você só juntou aquilo e entregou. Muitas vezes não tem de fato uma reflexão em cima. Muitas vezes é mais para constar. A gente sabe que muita gente escreve relatório para constar. Às vezes é quase a política da escola, uma coisa para constar, não é uma coisa muito para refletir. A documentação pedagógica seria esse passo a mais. Seria essa reflexão em cima que pudesse mudar alguma coisa. Por exemplo, a rotina da escola, uma postura da escola, o planejamento em cima dessa atividade, desse documento que você fez sobre a criança. Então, por exemplo, numa atividade você percebeu que as crianças sempre chegam e sempre brincam de dormir, por exemplo, na hora da entrada. Então, será que elas não estão precisando dormir? Será que não é melhor rever a hora? Ou então você reparou que as crianças estão sempre brigando muito, estão muito agitadas no começo. Será que não é melhor começar com um momento de parque, um momento de brincadeira, um momento para gastar um pouco mais de energia? Então, precisa ser uma documentação que leve você a refletir sobre a rotina na sala, sobre o seu planejamento, sobre outras coisas. Se não tem de fato uma reflexão que promova uma mudança, não chega a ser uma documentação pedagógica, entendeu? Então, é só uma reunião de documentos. Então, é para a gente repensar se o nosso relatório está de fato com alguma reflexão que vai mudar, vai repensar, ou se ele está simplesmente reunindo um monte de documento que a gente tem sobre aquela criança. Eu acho até que a minha história aqui, nesse contexto aqui, vai meio que parar na documentação, porque a gente ainda não vai conseguir colocar muito em prática isso que a gente não vai conseguir dialogar tanto com a coordenação, com as outras professoras nesse momento. Claro que se você pegar essa sua mini história e colocar no grupo de professores da sua escola, isso pode chegar a virar uma documentação pedagógica para ter essa outra reflexão. Mas nesse momento que a gente está compartilhando aqui no Instagram, é mais para os outros aprenderem com aquilo e a gente chegar numa documentação, uma reflexão ali sobre aquilo. Mas não vai para o âmbito tão escolar. Mas, assim, eu queria até dar um exemplo. Quem acompanha aqui sabe que meu filho, o Martim, gosta muito de brincar com a bucha. E aí, o que eu posso... Então, eu tirei a foto. A foto é o documento. Qual que é a documentação? Eu contei pra vocês. Eu falei, a gente tava brincando assim, ele pegou a bucha, ele mostrou a habilidade com a bucha, ele foi lá, ele viu, ele mostrou pra gente que ele observa quando a gente limpa, então ele limpou no mesmo lugar, da mesma forma e tal. Então, ali eu pararia com a documentação. Como eu consegui fazer uma análise? Qual a análise que eu fiz? Eu conversei com uma outra amiga que tem uma formação mais para montessoriana e ela falou, olha, você pode pensar em deixar essa bucha bem perto desse cadeirão e toda vez que ele comer, ele desce e faz essa limpeza junto com você. Porque ele tá demonstrando o que ele quer. E se a gente pensa nele como protagonista, que ele, pensar e seguir as descobertas dele, eu tenho que valorizar essa descoberta dele. Então, eu tenho que proporcionar esse momento. Como eu posso proporcionar? Deixando a bucha perto, lembrando ele sempre de limpar depois de sujar. Ela até deu outra ideia de, depois que ele usar a fralda, pode jogar fora, você dá pra ele joga no lixo, pra partir dele essa postura, Então, entendeu que assim, se a gente não der esse processo, eu só falar, ele gosta,
de usar a bucha e ponto. A gente para aí, a gente não chega a ter de fato uma análise para uma mudança. Então a ideia da documentação pedagógica é essa outra reflexão, que muitas vezes é legal fazer com um outro, então outro professor, ou a coordenação, ou alguém de fora que pode de repente olhar para poder refletir com você, tá bom? Então essas são as três, então, documento, documentação e a documentação pedagógica. Muita gente, eu mesma, muitas vezes parei na documentação, que é só uma reunião daquilo e não teve de fato uma reflexão para mudança. Então agora a gente pode repensar isso também. Então vamos pensar de compartilhar com outras pessoas, compartilhar principalmente com coordenação e pessoas da mesma escola. Poxa, meus alunos têm sentido muita falta de ter mais brinquedos ou mais coisas para interagir na quadra, sei lá. Nossa, os meus também, os seus também. Ah, então se isso é uma coisa comum, então a escola precisa repensar que brinquedos vão para a quadra, por exemplo, né? Então é para ter essa outra mudança, ter esse mais um passo, tá bom? Então é isso por hoje. Hoje eu vou postar uma mini história tanto no feed quanto nos stories para ir inspirando vocês a fazerem, mas faz que vai, é um treino. Não adianta, se você não fizer, você não vai saber. Olha lá as fotos antigas que você tem, pega a pastinha de algum dia deles brincando, deles fazendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa interessante, tá bom? Então vai lá, compartilha, me marca. Se o perfil for fechado, me manda por direct que fica mais fácil. Hoje mesmo a Regina mandou algumas postagens que ela já tinha feito de antes para compartilhar com vocês. É super legal esse compartilhamento pra gente trocar mesmo. E me manda, que daí eu compartilho e a gente vai fazendo também uma pastinha com vários documentos e vai montando uma documentação pra gente repensar e conseguir fazer uma coisa mais legal, tá bom? Então tá.